eu quero contar com a participação de todos vocês, porque vai ser bastante interessante mesmo. Nós havíamos convidado a doutora Denise dias atrás e ela conseguiu aí agendar, né? Ela conseguiu fazer com que... Gente, pois é, nós tivemos um problema aqui logo de início, né? Nós estamos iniciando mais uma edição do programa, não é a sala de entrevista, como era na extinta Rádio Educadora. Nós estamos agora com Espaço Livre, um programa bastante interessante, onde a gente vai procurar conversar com as pessoas que realmente têm alguma coisa para falar, né? Tem serviço prestado em nossa cidade. Nós estamos há alguns dias fazendo esse tipo de trabalho, essas entrevistas, com as pessoas, né? Nós recebemos aqui o oficial de justiça Antônio Carlos das Chagas, recebemos também o ex-presidente da SIC, o meu amigo Marcelo dos Santos, recebemos também o doutor Maurício, né? E hoje, para nossa alegria, nós estamos recebendo aqui a doutora Denise, que eu disse ontem, disse no programa passado, em várias oportunidades eu tenho dito, que ela fez um trabalho aqui esplêndido, né? Não só pelo conhecimento dela, mas também pela necessidade que havia na região na época. E às vezes, se a gente não fazer esse tipo de trabalho, não fazer esse tipo de abordagem, a pessoa passa, nós acabamos não sabemos o que realmente foi feito em nossa cidade, né? O que ela fez de tão bom em nossa cidade, que eu tenho dito. Deixa eu falar com ela aqui, que ela vai dar melhores informações. Doutora Denise, é uma satisfação tê-la aqui. Nós estávamos aguardando até com uma certa ansiedade, né? Porque eu sei que esse trabalho que você tem feito aqui, me permite chamar de você, pela sua idade, pela sua... e você tem feito um trabalho aí que chama a atenção. E muitas das pessoas, às vezes, não sabem desse trabalho, do benefício que trouxe, né? Esse trabalho seu aqui, é lógico, foi uma equipe, né? Mas tendo você à frente. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Você é cuiabana, né? Sim. Boa noite. Boa noite, Joel. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Eu não tenho, talvez, essa tanta facilidade, mas a gente está aqui um pouquinho para conversar, né? Conversar sobre aquilo que a gente pode contribuir com a nossa sociedade e de que forma que a nossa sociedade também pode contribuir para melhorar a nossa cidade. Como é que é uma cuiabana sair da cidade, da capital de todos nós mato-grossenses, cidade grande, cidade bonita, por sinal, de um povo muito bom, diga-se de passagem, e vir para uma cidade do interior, que até então, quando na época em que você veio colhida era menor, né? Não era essa beleza que é hoje. Como é que você se sentiu? Foi tranquilo? Foi essa mudança de ares, digamos assim? Na verdade, eu saí muito cedo de casa, logo que eu me formei, aos 24, eu já recebi um convite para trabalhar, fazer uma consultoria no estado do Acre, então eu tinha ido para lá. É difícil porque o cuiabano, ele finca raízes, né? Então, assim, eu tenho minhas amigas da época de faculdade que nenhuma tiveram coragem de sair sair da cidade. A minha família, assim, né? A minha mãe tem uma dificuldade enorme, às vezes, de passar 15 dias fora de Cuiabá. O cuiabano, ele tem esse hábito, né, de fincar raízes. Mas eu também entendo e tinha essa vontade, Joel, de poder desenvolver meu trabalho, né? Acreditar naquilo que eu tinha buscado na minha formação na faculdade. Fiz faculdade na Universidade Federal de Mato Grosso, fiz engenharia sanitária. Eu vim da escola técnica, tinha feito edificações na escola técnica, trabalhado já em várias obras, em construtoras, mas sentia que eu queria fazer alguma coisa mais ligada a pessoas e não somente a construção. Então, com isso, eu entrei, fiz o vestibular para engenharia sanitária e comecei já na época de faculdade da universidade, já com trabalhos sociais em comunidades carentes, né? Comunidades como Pedra 90, buscando levar alternativa de tratamento para poços. Isso no início da Pedra 90? Isso, no início da Pedra 90. E aí, depois estagiei na SEMA, né, ainda na época era a Fundação Estadual do Meio Ambiente, e de lá, quando eu me formei, recebi um convite para fazer uma consultoria no órgão ambiental do estado do Acre.
fui para o Acre e fiquei 1 ano e meio lá no Acre, trabalhando nessa parte de resíduos, identificação de áreas para aterros sanitários, destinação, orientações sobre resíduos sólidos. E aí apareceu, né, fiquei sabendo do concurso aqui no município de Colíder e optei por vir, até porque acabava sendo mais próximo de Cuiabá do que onde eu estava anteriormente, que era o Acre. E Colíder, assim, é uma cidade que ela agrada a gente, ainda que seja pequena, ainda que naquela época a gente tinha limitações em adquirir algumas coisas, muitas coisas a gente tinha que fazer um pedido, esperar chegar, diferente da gente estava acostumado com isso em Cuiabá, mas ela é uma cidade acolhedora, ela é uma cidade que transmite essa vontade de a gente ficar, de crescer, de contribuir, né? As pessoas são acessíveis, a gente viu que havia um trabalho de uma participação da população nas decisões, e isso é muito bacana, isso atrai a gente a ficar e querer fazer mais. Denise, eu tenho uma curiosidade com relação ao povo cuiabano, aos cuiabanos, e eu acho que em razão, eu vim para o Mato Grosso ainda garoto, e eu aprendi a gostar de Cuiabá. Aquele calor, aquela cidade de calor, não só o calor em função do sol, em função da temperatura, mas o calor humano das pessoas. Eu sinto, assim, que a sua família parece que são cuiabanos mesmo, aqueles tradicionais mesmo, que tem toda aquela... Me fugiu aqui. Chá com bolo. Tem aquela festa numa igreja lá no centro da cidade, que pode ser bem tradicional, né? Sim. Aí tem paçoca de pilão, tem aquele guaraná ralado. A sua família é desses cuiabanos? A minha família, ela tem também essa veia bem cuiabana, e assim, a gente não somos uma família grande, Cuiabano também tem uma família muito grande, nós somos poucos, mas a gente sempre teve o hábito de se reunir muito, né? Então a gente tem sempre essas reuniões da família, pessoal, fim de semana, aniversário, alguma data, tá todo mundo junto, todo mundo preparando a comida junto, todo mundo ajudando, fazendo, né? Então a gente tem esse costume. Você sentiu quando você veio para cá, já que os nossos costumes, os costumes das pessoas aqui, que é uma mistura de mineiro com paranaense, com gaúcho, com pessoal do sul e pouco cuiabanos, aqui é possível se contar os cuiabanos. Por exemplo, eu estou lembrando agora que é você e o Miro, né? O engenheiro Miro. Isso. Eu não lembro, assim. E tem um rapaz que está sempre por aqui próximo ao terminal rodoviário aqui, que também é um cuiabano. E eu acho que é só vocês. Como é que você se sentiu aí? Não sentiu falta da conversa, inclusive, e da própria alimentação, dos gostos de alimentação, da comida? Sim, Joel, o cuiabano ele é muito acessível. Então, por exemplo, o cuiabano você conhece de manhã, à noite você já está na casa dele. A aproximação ela acontece muito rápida com o cuiabano. O cuiabano tem essa facilidade de se aproximar. E a gente sentiu isso aqui realmente. Eu senti, até porque a gente vem sozinha, não vem com a família. Logo de início, quando eu vim para cá, eu ainda tinha essa conhecida que morava aqui, que era cuiabana. Mas depois de 6 meses ela foi embora. E aí eu fui procurando esse círculo de amizade de pessoas também que tinham vindo de fora. E eu cheguei um tempo, a gente chegou a dividir uma casa, eu e uma professora que tinha vindo de Cáceres. Ela tinha passado no concurso do Estado e era professora ali naquela antiga escola Maria Helena Carrara. Então nós fomos morar juntas, dividir, né, a residência, porque a gente também, ela se sentia sozinha de um lado e eu sozinha de outro. Mas a gente vai criando um círculo de amizades também. Não é da mesma forma, né, que como lá em Cuiabá, como eu digo, que lá em Cuiabá você conhece de manhã, à noite, parece que você já tem uma amizade de 10 anos com aquela pessoa, mais fácil, né? Uma aproximação mais fácil. Mas tudo são desafios, né? E a comida cuiabana a gente faz, né? Eu, por exemplo, fazia muito para o pessoal com quem eu trabalhava, fazia direto, né? Fazia Maria Isabel, fazia o peixe, né? Essa Maria Isabel é o quê? É o arroz e o quê? E a carne seca, né? O arroz carreteiro, né? Só que para nós ela tem um outro nome, né? Porque e deve ter também ali os ingredientes, o próprio temperinho, né? Nós estamos recebendo aqui a participação de algumas pessoas, o Dr. Ney César Borba, né? Bioquímico, um dos mais conceituados em nossa cidade, por sinal.
já entrou aqui, às vezes passada também ele deu-nos a honra de acompanhar aqui o nosso trabalho, e ele está dizendo que a entrevista é muito importante. Denise é uma excelente profissional, tá vendo como é que as pessoas aqui gostam dos cuiabanos? Apesar que tem poucos cuiabanos, né, como eu disse. O Dr. Ney me aguentou um pouquinho de tempo e eu aprendi demais com ele, tenho muito a agradecer. E o Gil, lá da capital de todos os paulistas, de São Paulo, também está dando boa noite. Sucesso no programa, abraço aos colidense. Tá, e você nunca pensou em retornar? É Cuiabá? Desistir, falar, vou embora, vou lá para minha casa? Eu acho que o que pesa para a gente quando sai da cidade é a questão familiar, João. Por exemplo, muitas das vezes eu pensei em voltar por conta de, não por não gostar de colíder ou por achar que aqui é mais difícil, não por isso, mas pela distância e pelo calor familiar, né? Pela ausência da mãe, ausência do pai, por não ver os sobrinhos crescerem, né? Por se reunir somente em algumas datas. Isso é o que faz falta, né? Porque o que mantém a gente precisa estar onde o trabalho está, mas o que nos dá essa força é sempre a família, né? Então, assim, sempre eu soube tratar essa situação, que, né? Eu estava aqui por uma questão de trabalho, aprendi a gostar da cidade, aprendi a desenvolver meu trabalho aqui, mas, assim, tem o pezinho lá por conta da família, né? Então, às vezes a gente pensa em voltar quando a gente desanima, ou quando a gente vê que às vezes esse, né, não consegue visualizar um resultado do trabalho, a gente chega realmente a desanimar, a querer voltar. Mas eu não sinto essa falta de morar em Cuiabá. Alguém dos seus pais, os familiares seus já vieram conhecer colíder? Conhece colíder? Já. Os meus pais, eles vêm regularmente. Hoje a minha filha, eu tenho uma filha de 16 anos, hoje ela mora com eles, já tem 6 anos que ela mora com eles, e eles vêm regularmente, mas assim, como eu digo, eles são cuiabanos, né? Então, assim, uma semana aqui para eles está bom demais. Não que eles não gostem, mas assim, não conseguem ficar fora, né? Não conseguem dizer assim, não, nós vamos morar aí também. Eles dizem, eu gosto de ir em colíder, eu gosto de visitar colíder, mas... Gosto de ver você. Gosto de ver você, mas a minha casa, o meu lugar é Cuiabá. Eu imagino da dificuldade não diria do paraviado, do costume, né? Sim. É totalmente diferente. Também não é para menos, né? Uhum. Muita gente do sul aqui que fizeram a diferença, né? Muita gente. Aqui eu costumo dizer que é uma mistura de pessoas. E esses cuiabanos. Quando eu ia a Cuiabá alguns anos atrás, eu ficava muito ali na praça próximo da prefeitura. E próximo daquela. Às vezes eu procurava algum local naquelas praças mais tradicionais. Eu não me lembro mais daquela praça próxima, lá embaixo. Eu me esqueci o nome dela agora. Praça Ipiranga? Isso, Praça Ipiranga. Eu procurava ficar perto daqueles cuiabanos de bastante idade, que eu achava o máximo a forma que eles falam. É quase outra linguagem. Isso. E eu tenho no meu Facebook, alguns aqui guardado no grupo, né? Aliás, eu tenho no grupo aqui, eu tenho alguma coisa aqui no celular e eu vou guardando, tipo de um teste aqui, eu vou colocando, vou guardando aqui o que eu acho interessante. Aí tem uns cuiabanos falando, tem pessoal de Poconé, eu acho muito interessante. Eu já perdi um pouquinho do sotaque com essa história de estar fora, né? Eu já estou há 20 anos fora de Cuiabá, né? Então já fui perdendo um pouco do sotaque, mas eu tenho um sobrinho de 4 anos que é uma graça. Até eu que sou cuiabana, às vezes eu chego lá e eu acho engraçado, porque já está muito, né? Ele ainda tem a raiz forte, né, do linguajar. Deixa eu dar um toque aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Está o João Chagas, né, lá de Curitiba, Adenil Pérez, grande Adenil. Adenil é o responsável, mudou a cara de Matupá, né, o esporte de Matupá. Adenil é o secretário de esporte. O Rogério também nos acompanhando. Natel Alves, meu amigo Natel. O Gil está nos assistindo, já disse. Né? O Jurandir Chagas, lá do Santo Reis, um batalhador também preocupado com o meio ambiente. E a Denise está mais aqui porque ela fez um trabalho, eu fiz questão de convidar, justamente por isso. E o Jurandir Chagas
lá do Santo Reis, também é preocupado com essa coisa toda. Quer dizer, vocês têm a mesma preocupação. Que está nos acompanhando aqui. Mas vamos falar um pouco aqui de coisas, a sua função que você fez aqui. Eu vim para a Colíder, ainda garoto, para o Mato Grosso e, consequentemente, para a Colíder. Não existia cidade aí, Sinop, era Nobres e só. E a BR estava se iniciando a construção, estavam próximo aqui de Colíder. Próximo ali do Rio, indo para Peixoto de Azevedo. E eu acostumei a viver aqui, e eu confesso para você que Cuiabá, o Mato Grosso, é a cidade que eu mais gosto, é Cuiabá. E naquela época eu não tinha muita essa preocupação, porque nós trabalhávamos na colonizadora, tanto eu como meu pai, e você imagina o que eu fazia, você não vai acreditar. Eu trabalhava com uma máquina de esteira, com um caminhão basculante, com patrola, com máquina de esteira, derrubando todas essas árvores. Você imaginar aí onde tem uma estrada mais antiga, infelizmente, eu fui obrigado a derrubar algumas árvores. Talvez árvores que vocês dizem, as pessoas do meio ambiente aí, árvore de 50 anos, de 10, de 20, para mim era de 2 anos, de 6 meses, eu não tinha essa preocupação. Agora também passei a admirar o meio ambiente e vi a necessidade, né? Por exemplo, nós, na época que nós viemos para cá, e agora, bem pouco tempo, alguns meses, alguns 2, 3 anos aí, a chuva, nesse período já estava chovendo. Sim. E agora não, eu acredito... Um mês atrás já teria iniciado a chuva, né, em setembro. Né? E eu acredito que tudo é em função das pessoas que derrubaram, que desmataram, né? Mas aí tá, eu estava falando para você que há bastante tempo eu vim aqui, não existia Colíder, não existia nada, e eu sou um apaixonado por Colíder. E esse lago aí, esse Lago dos Pioneiros, queria até parabenizar a administração, as pessoas que souberam bem escolher esse nome, o Lago dos Pioneiros, que tudo começou ali. Sim. Tudo começou ali, o início da colonizadora foi ali. Ali próximo do Chiquinho Veículo, foi os primeiros alojamentos, ali tinha uma pensão, podemos dizer assim, coberta de lona, depois passou a ser de zinco, e ali começou, os funcionários da colonizadora e também as pessoas que vinham comprar terra, os compradores de terra, que depois se tornaram os colonos, vinham, ficavam ali, almoçavam ali. Então, esse lago... Eu acho que é o mais bonito do que o de Matupá, da cidade toda. Não sei por que eu acho isso, né? De repente o de Matupá é mais bonito, mas eu acho que eu prefiro o nosso aqui. Você teve ali uma participação fundamental, ou eu estou enganado? Então, ali a gente começou bem antes, né? Eu acho que toda a iniciativa lá desse resgate, não só da questão do natural e da utilização, que começou lá na nascente, ali com o Rotary e a Unemate, até um pouquinho antes da minha chegada aqui, foi fundamental para se pensar no futuro daquela região, né, de mudar a característica daquela região. Quando a gente fala por exemplo, eu sou engenheiro sanitarista, tenho pós em gestão ambiental, mas a gente sempre tenta conciliar as atividades com o menor impacto. Porque se a gente for olhar, nós não poderíamos fazer nada, porque a nossa própria existência já impacta o nosso meio ambiente, né? Você, para poder chegar aqui, você teve que derrubar árvores, você teve que abrir, né? Então a gente precisa aprender a conciliar as ações nossas humanas de forma que elas tragam o menor impacto ao meio ambiente, de forma que elas possam trazer um outro resultado também, não só impactar, né? E quando a gente começou eu já vinha acompanhando essas atividades do Rotary na nascente ali, na Unemate, a gente pensou em alguns projetos. Iniciou timidamente, né? Isso, iniciou por ali, né? Era uma coisa mais com um olhar mais acadêmico mesmo, né?
Poucas pessoas acreditando, né? Isso, poucas pessoas acreditando, dificuldade até de aceitação do próprio proprietário da área, né? Então isso aí foi assim, foi o trabalho de formiguinha, né? Isso foi tomando corpo quando a gestão colocou em seu planejamento o que a gente pretende para esse lugar, como é que a gente transforma a cara da cidade, como é que a gente coloca faz as pessoas gostarem daqui, dessa região. A gente tinha era uma região com algumas atividades que foram retiradas de lá, ainda cheguei a acompanhar isso através da vigilância sanitária, retirada de lavador, algumas outras coisas assim, lançamento indevido de esgoto. E a gente, e houve essa conversação na administração do Celso de transformar ali, de fazer aquilo num lago. A gente pensava assim, eu me lembro no primeiro pensamento, eu dizia assim, será que nós vamos ter condição, será que nós vamos ter água suficiente ali? Então nós fizemos até na época, o Miro, o Miro também, ele veio um pouco antes... Também é culpado? Veio um pouco antes de mim, de Cuiabá, e nós fizemos esse levantamento ali naquela parte onde hoje onde está sendo construído o outro lago, se existia essas nascentes, se existia essa condição de a gente comportar um lago ali, porque o córrego Jaracatiá ele já estava com tão pouquinha água, ele já estava tão assoreado, degradado, tão alterado, a sua nascente alterada, que a gente não sabia se essa perspectiva, esse projeto visionário de transformar aquela região ali, se daria certo. Então, assim, a gente foi discutindo isso, foi olhando, conversando, fui na SEMA. Na época a gente não tinha ainda a descentralização do meio ambiente aqui no município, então isso foi tratado direto com a SEMA. Tratamos com a SEMA em Cuiabá, com a SEMA em Alta Floresta, buscamos essa alternativa e elaboramos o projeto. Ainda, o Irã é o autor do projeto do lago, o projeto da estrutura do lago é do Irã, que hoje é secretário, e a gente foi buscando mecanismo de como fazer isso se incorporar. A gente fazer uma alteração naquele local, uma alteração no córrego, e essa alteração ser uma alteração positiva. Porque nem toda atuação do homem no meio ambiente é uma atuação negativa, Joel. Depende muito como é que a gente trabalha isso. Você vê, nós conseguimos fazer uma alteração, conseguimos interferir no córrego, mas a gente conseguiu fazer um resultado positivo daquilo. Então a gente foi fazendo todo esse processo de estudo, de levantamento, de discussão com o órgão ambiental, de que forma era viável, como é que poderia ser feito, como transformar aquilo, O Noboro, então, na época era secretário, ele tinha todo esse conhecimento, esse entendimento. O João Zandonato tinha todo esse talento com máquina, de eu chegar no lugar e saber o que a máquina pode fazer ali. Então, assim, nós fomos trabalhando nesse sentido de tentar resgatar o valor histórico da cidade, por isso a questão do Lago dos Pioneiros, a denominação do Lago dos Pioneiros, e resgatar com isso o amor das pessoas pela Colíder, As pessoas falarem bem, dizer com orgulho da sua cidade, Dizer, olha, essa é a cidade que eu vim aqui desde quando começou, aqui o córrego eu tomava banho aqui, eu pescava, minha mãe lavava roupa, Então a intenção era a gente transformar aquele local que estava ali abandonado, num local de utilização coletiva e de resgate desse sentimento por Colíder. Quer dizer, massagear o ego das pessoas, levantar a autoestima, esse foi também um dos objetivos. Sim, exatamente. Além de tudo isso, da beleza, esse levantar aí a autoestima das pessoas, principalmente dos pioneiros, ali eu me lembro que para cima um pouco, acho que não dá para precisar aqui, que eu estou vendo aqui, parece que eu estou de frente ao lago. Ali morava um dos nossos amigos aqui, residia em um barraco ali, o Paulo Barbosa, o Paulinho, secretário adjunto da administração. Ele tinha, o pai dele, seu Exídio, tinha uma casa ali, um barraco, tudo foi de pau a pique, de tabinha,
Então, traz realmente... As pessoas não pensam, não param para pensar. Não só as pessoas, nós não imaginava que tinha que foi todo um trabalho cuidadosamente para alcançar esse objetivo. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água, respirar um pouquinho, porque eu vou te explorar bastante aqui hoje. Eu quero falar sobre o antigo lixão, que você também tem culpa nessa mudança. Eu quero que você fale sobre outras coisas aqui, que vai ser interessante para as pessoas que estão nos ouvindo. Daqui a pouquinho a gente retorna e vamos continuar essa conversa. Eu até pediria para as pessoas ficarem por aqui, né, nos acompanhando, que vai ser legal o que a Denise tem aí para falar para a gente. Tá certo, gente? Um abraço, dá um tempinho só para nós.
Denise, então, esse Lago dos Pioneiros, além de toda o que você disse, dos benefícios que trouxe, há também o problema de saúde, isso é qualidade de vida também, respiração das pessoas, não só aquelas pessoas que fazem caminhada, que frequentam lá, mas eu acredito que uma boa, no entorno do lago, alguns quilômetros, tem um benefício também, o ar, enfim. Olha, com certeza, né? O que a gente vê hoje é uma condição melhor lá, e a saúde é isso, é um conjunto, né, de fatores, né? É um conjunto de ações que você faz que vão promover, né, a saúde, né? Que é a promoção da saúde. Então, é o simples fato das pessoas saírem da sua casa e sentar lá, mesmo que ela não vá caminhar, mesmo que ela não vá fazer atividade física, né? Mas é o esparecer, é o lazer, é o contemplativo, né? Então, aquela região, ela mudou bastante e permitiu isso para as pessoas, né? Permitiu esse lazer e esse prazer de contemplativo, né? E hoje o que a gente vê ali é a chegada de mais animais, né? Uma coisa importante que aconteceu, Joel, foi transformar aquela região numa unidade de conservação do tipo refúgio da vida silvestre, né? Ela é uma unidade de conservação urbana, 100% urbana, mas ela permite fazer essa ligação da natureza com a integração com as atividades urbanas. E hoje a gente tem visto isso, tem visto essa atividade, tem visto essa aproximação de animais, de espécies ali chegando, né, que traz mais esse conforto para o local. Então, acho que assim, a gente fez uma alteração inicial lá em 2008, né, foi quando foi inaugurado esse lago. E hoje a gente consegue ver uma diferença muito grande ali na região, né? Então, e em 2017 foi criada a Unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre, que já engloba toda essa região até a nascente do Jaracatiá. Então, ali passou a ser um local diferenciado, passou a ser um local de integração natureza-sociedade. Interessante, Denise, que a gente vê as coisas, o que você está dizendo aqui, eu estou analisando aqui, lembrando de alguns fatos que às vezes passam despercebidos, pelo menos para nós que não somos muito e que esse corre-corre do dia a dia, eu acredito que para a maioria das pessoas passa despercebido. Dias atrás, o Reinaldo Valadão, um vizinho do lago ali, mora próximo do lago, ele filmou, fotografou uma capivara. Tranquilo ali, andando, tomando banho, mergulhando. E também tem aquele caso que viralizou, né? Um vídeo que fizeram, até o Sérgio Norini foi o camarada que fez ali que protegeu o ninho do arara de uma palmeira. Então, esse refúgio que você está dizendo, quer dizer, os animais estão indo ali já em função dessa. Então, isso passa despercebido para a maioria das pessoas. E por que eles foram ali? Porque já foi criado um ambiente para que eles fossem. E a gente passa despercebido, né? Como fala no meio esportivo, passa batido. Às vezes a gente não observa. E esse novo lago? O que você me conta dele? O que você fala para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento? Então, ele vai ser mais bonito, mas... Ali a gente, depois da aprovação, da criação da unidade de conservação, foi elaborado o plano de manejo dessa unidade de conservação. Então, essa unidade de conservação, ela atende uma legislação federal sobre unidades de conservações e ela tem todos os seus requisitos atendidos da área ambiental, aquilo que a gente fala, de a gente conseguir conciliar as alterações que nós produzimos no meio ambiente de forma que isso venha trazer impactos positivos, né? Então, a gente tem um conselho gestor que gere toda essa unidade de conservação. Nós temos reuniões, temos o plano de manejo, que é o documento que diz o que pode ser feito lá. E esse plano de manejo, ele foi trabalhado com essas entidades que fazem parte do conselho gestor e foi se pensado em mais 2 lagos.
né, fazer um conjunto de lagos intercalando, por exemplo, né, o Lago dos Pioneiros existente, um outro lago entre a Rua Caiabis e a Avenida Francisco Bernardes, e esse da Francisco Bernardes com a Ivo Carnelossi. E o Parque Municipal do Jaracatiá, que já é esse que já vem sendo mantido, né, e acompanhado pelo Rotary. Por isso que nós fizemos até a abertura da Francisco Bernardes, né? Fizemos essa transposição e essa extensão da Avenida Francisco Bernardes, que é aquela avenida que passa do lado do cemitério e da Igreja Frei João Jorge, para que a gente pudesse ter essa conformação dessa visualização desses 3 lagos. Nós começamos ali por aquele lago. Para nós, na prefeitura, que fizemos essa ordem de projetos e documentos, nós chamamos de Lago 3, porque nós teríamos o Lago 1, o Lago dos Pioneiros, teríamos um segundo lago, e o terceiro lago, que é o Lago do Lions Internacional, né? Que é esse que está em execução agora. A gente tentou já trabalhar com uma conformação mais próxima ao leito do córrego Jaracatiá. Então, ele tem uma estrutura mais delicada de conformação. Ele não é um lago com uma função mais tão artificial, com uma construção tão mais artificial, mas uma construção acompanhando o fluxo, o caminhamento natural do córrego. Então, por isso ele demora um pouquinho, dá um pouquinho mais de trabalho na sua escavação, por esses detalhes da planta mesmo, né? Essa já foi uma planta, essa proposta de formato do lago, ela já foi elaborada pela arquiteta Heloísa Zausa, né? E apresentada para o Conselho. E no Conselho foi que a gente também passou o que seria feito ali de intervenções, o que a gente pretende fazer lá, como que é a utilização maciça daquele local. A gente tem que o nosso ponto principal de encontro para atividades de lazer será o Lago dos Pioneiros, manterá no Lago dos Pioneiros. Ali seria mais um local para atividades mesmo da prática da caminhada e contemplativo. Então, não terão, por exemplo, lanchonetes, essas estruturas que existem no Lago dos Pioneiros, porque o Lago dos Pioneiros ficou como esse ponto de referência para o lazer coletivo, né? Interessante você falar aí desse conselho gestor. Nós temos um grupo de pioneiros, um grupo no WhatsApp, que tem aí, composto por umas 200, geralmente nós estamos ali no máximo, no limite, melhor dizendo. E nós criamos também uma associação dos pioneiros, que está aí caminhando a parte das tartarugas, após essa eleição, o período político e também o período eleitoral, e também diminuir essa pandemia, nós vamos voltar a toda a carga nessa associação dos pioneiros. E a gente nós fizemos um café da manhã, um café compartilhado, com umas jovens senhoras tiveram a ideia, e aí foram umas 200 pessoas, um levou suco, outro levou água de coco, outro levou pão de queijo, e fizemos uma caminhada, conversamos, tiramos algumas fotos, e teve, me parece que o Valdeci Chagas, aliás, o Jurandir Chagas, teve a ideia de plantar uma palmeira, adquiriu uma palmeira aí, e nós falamos, vamos plantar. Não sabíamos que tinha tudo uns procedimentos, né? E tem alguns pioneiros que acham que pode tudo, por ser pioneiro. Aí falamos com o pessoal, com o Noburo, aí autorizaram, o Irã pediu para que o funcionário fosse lá, mostrar o local, e nós temos a nossa marca lá. Assim mesmo, aí o pessoal ficaram felizes, nós não sabíamos desse detalhe. E está correto, um planta uma mão, outro planta um pé de coco no lugar que não deve, e por aí vai. Mas tá, outro assunto que eu queria abordar com você, que foi muito bom para a Colíder, foi esse lixão que acabou com o lixão. Acabaram, não está me fugindo aqui a palavra certa, correta. Eliminaram aquele local ali, o depósito de lixo, e fizeram aí essa usina, essa reciclagem, esse lugar que me parece também que teve a sua participação. E eu me lembro que na época, alguns anos atrás, me parece que era pouca cidade no estado do Mato Grosso que tinha essa coleta seletiva, que tinha todo esse processo que hoje nós temos aqui. Também foi um trabalho ali muito interessante,
que eu acredito que a partir daí a saúde do povo de Colíder deve ter melhorado. Esse foi um dos motivos também por qualidade de vida. Então, isso... Além de outra coisa interessante também, que o fator emprego, né? Hoje tem a cooperativa, as pessoas que até então não tinham trabalho, ou catavam latinha desordenadamente, hoje são todos organizados, né? Tem ali o presidente, o Clodoaldo, enfim. Colíder ganhou muito a nível de Estado com esse trabalho. Sim, eu acho que isso assim é o diferencial de Colíder. Eu sempre disse isso, Joel, que existem leis, diversas leis, mas elas, para serem cumpridas, precisam ter decisão. E essas decisões muitas vezes são políticas, né, e precisam da decisão técnica também. Quando eu cheguei em Colíder, eu me lembro muito claramente disso. Isso era matérias na TV da questão do lixão. Tinha um vídeo de um senhor lá secando a linguiça que ele pegou no meio do lixo. E as pessoas reclamavam muito da coleta, não tinha coleta, né? Eu vim para cá em agosto de 2002 e a coleta não funcionava, né? Assim, passava uma semana para se recolher o lixo, era um caminhãozinho pequeno, né? Ainda desse de caçamba, sem nenhuma adaptação. E as pessoas reclamavam demais que não tinha coleta, que o lixo não era coletado, se queimava no quintal. O lixão estava aqui a 3 quilômetros da cidade, na entrada da cidade. Próximo do Carapá. Próximo, num divisor de águas, né? Uma parte da área do lixão contribui, né? Para aquela região do Carapá, né? E uma outra parte do lixão contribui para essa região aqui, para essa bacia do córrego Jaracatiá. Acima da captação d'água, né? Isso, Então, assim, eu me lembro muito claramente de quando eu cheguei aqui, que isso era assim, da mesma forma como hoje está se discutindo tanto a água, como hoje as pessoas estão falando o tempo todo da água, naquele momento que eu cheguei em 2002, essa discussão grande era a questão do lixo. Então, eu comecei a levantar o que podia ser feito, porque não é simplesmente você acabar com o lixão, encerrar o lixão, mudar de lugar, e aí? Aterrar o lixo. Aterrar o lixo, e aí? Porque o início da produção do lixo é na nossa casa, no domicílio, né? Então a gente tem uma etapa a ser cumprida. Então a gente fui fazendo esse estudo, tentando levantar, conversando na época, a doutora Maria Fernanda era promotora de meio ambiente aqui. Um tanto radical, não parece? Um tanto radical, conversava com a doutora Maria Fernanda toda semana, né? Do que a gente podia fazer. Fiz a primeira proposta do primeiro projeto de aterro sanitário em si, de como que seria porque o aterro sanitário ele é uma obra de engenharia, ainda que pouco conhecida e pouco sensibilizado às pessoas, mas ele é uma obra de engenharia. Não é simplesmente você chegar e jogar o lixo de qualquer forma. Por quê? Porque ali é um local de viabilização de uma área para o resto da vida, né? Você criou um local de impacto ambiental que você não recupera mais, que você não utiliza mais. Então acabou-se aquela vida daquele local. E eu ouvia muito isso. As pessoas diziam assim para mim: para que fazer projeto para jogar lixo? Não existe isso. Então a gente tem essa questão precisava trabalhar a questão da educação ambiental, da participação das pessoas e da organização do serviço público, né? Porque como é que você quer fazer algum investimento se você não organizar esse serviço? Então primeiro eu fui fazendo esse levantamento, cheguei no lixão, muitos catadores, pessoas, crianças, pessoas com problema com bebida, né? Pessoas pegando alimento. Nessa época o lixão recebia de tudo, do frigorífico, dos caminhões limpa-fossa. Degradação total. Assim, desesperador, né? Era uma situação desesperadora. E aí quando eu tive assim um apoio grande mesmo, foi quando o Celso foi prefeito. E aí eu me lembro assim que uma das primeiras coisas, na primeira semana da gestão dele, a gente pôde conversar sobre isso. Então, Joel, eu sempre falei isso, essas coisas são decisões políticas. A gente, quanto técnico,
entende, aprende, às vezes aprende na prática também, porque nem tudo a gente consegue aprender na academia, né? A gente tem o teórico na academia, mas é a vivência mesmo, é o dia a dia, arregaçar a manga que vai fazer a gente aprender mesmo como fazer. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta de cara, mas a gente vai na tentativa. Mas a decisão política, ela é significativa. Por quê? Hoje nós temos 5.300, 5.400 municípios. Se a gente olhar, nós estamos com 70% ainda com lixão. Então, quer dizer... Nós tivemos um avanço grande, né? A decisão técnica existe, a tecnologia existe, as normas da ABNT, a legislação ambiental, ela existe, os produtos materiais para você comprar existem. Mas por que existem tantos municípios com lixões ainda? Por que existem tantos municípios que não fazem a coleta seletiva? Porque não houve esse conjunto de ações coletivas, né? E aí a gente foi trabalhando bem no coletivo mesmo, e aí nós fizemos o que a gente chamou de plano integrado de resíduos sólidos. Aquilo foi um avanço no município de Colíder. Por quê? Isso foi feito lá em 2005, e a gente tentou abordar todos os problemas. Qual problema nós tínhamos? Nós tínhamos problema na coleta. Nós tínhamos problema que as pessoas não sabiam que dia colocar o lixo na frente da casa dela, porque ela não sabia que dia que o caminhão passava. E às vezes também não sabia fazer Nem se falava disso. A gente nem naquele separar momento, direitinho, né? A gente nem pensava o que fazer com isso. Isso em 2005 a gente nem pensava. Pensava que tinha que primeiro retirar todo o lixo, saber todo o lixo que a pessoa produzia, saber para onde levar. O aterro sanitário era a parte mais simples, Joel. Por quê? Porque existe uma normativa, existe uma norma da ABNT que diz como que tem que ser o aterro sanitário, porque é uma obra de engenharia. Existe uma legislação ambiental que diz como tem que ser. Então, o aterro sanitário em si era a parte mais fácil. O difícil era você fazer todo o conjunto de identificar todos os tipos de resíduo e o que fazer com cada um deles. E conscientizar a população. E conscientizar a população. E fazer a diferença na vida de pessoas que estavam lá no lixão sobrevivendo daquilo. Não que hoje elas não sobrevivam também dos resíduos que nós jogamos fora, mas transformar isso em qualidade, transformar isso em valorização, reconhecer o trabalho de uma pessoa, né? E aí a gente fez isso muito antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela só foi aprovada em 2010. Então, em 2008, nós já tínhamos pensado em várias vertentes. Tínhamos pensado em remodelar a coleta, passar a coleta ser diária na área central e 2 vezes por semana nos bairros, 3 vezes por semana nos bairros, fazer os mutirões de limpeza, né, construir o aterro sanitário, fomentar a associação dos catadores, retirar esses catadores, levar ele para um barracão, para eles trabalharem com esse material, fazer o trabalho de educação ambiental, destinar os pneus corretamente. Então, a gente se tornou exemplo no Estado porque nós decidimos fazer isso antes da obrigatoriedade da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que veio em 2010. Então, quando nós apresentamos esse projeto na SEMA em 2005, 2006, a SEMA ficou pensando, poxa, nem ela não sabia ainda muito o que fazer. Nós fomos trabalhando em conjunto com ela. Foi implantado tudo isso, fomos implantando e criando como fazer. Então, assim, e aí a gente teve apoio de todos, né? Apoio de todas as secretarias. Eu fiz muita reunião na época, Joel, reuniões em igrejas no sábado à noite, igrejas que convidavam, reuniões em comunidade no domingo de manhã, reuniões com vários setores. E a gente decidiu fazer na época a coleta seletiva porta a porta, porque a gente precisava melhorar a condição daqueles catadores, né? Na época existia uma determinação do Ministério Público e da Justiça de que fosse tirado os catadores do lixão. Mas como é que você tira, Joel? Eu cheguei lá naquele lixão, eu vi lá em torno de umas 15 pessoas. Alguns sobreviviam daquilo, Vi né? crianças. Eu falo assim, quem sou eu na ordem, né? Quem sou eu para
vai vir aqui dizer para eles que eles não podem vir aqui sem oferecer uma outra coisa para eles. Uma alternativa, né? Uma outra alternativa, né? Porque até então, naquela época, não existia esse olhar que tinha que se incluir o catador no processo. Somente a Política Nacional de Resíduos de 2010 é que colocou que tudo que for relacionado a resíduos tem que passar com esse viés com o catador. O catador, ele é fundamental nesse processo de implantação da política. É o carro-chefe, né? É o carro-chefe, exatamente. A política, ela veio para dar essa condição para o catador. E aí eu dizia assim, como é que a gente faz isso? Como é que se tira, fala para as pessoas, bota uma cerca lá, bota uma porteira lá, e aí? E não me preocupo que elas são pessoas, que elas são famílias, que elas precisam se alimentar, que elas se identificaram com esse tipo de trabalho. Então, assim, eu vejo que hoje, eu tiro que a coleta seletiva e a questão com a Associação de Catadores, ela é, assim, a grande sensibilidade que nós conseguimos ter. Porque, como eu disse, o aterro sanitário ele é uma obra de engenharia. Ele tem todos os seus critérios técnicos a serem seguidos, todas as suas normativas. Né, eu respondo por ele até hoje. Eu tive, na gestão passada, eu infelizmente não tive condições de trabalho, Joel, então eu tive que deixar de ser responsável técnica por ele por 4 anos. Sofri bastante porque a gente pega amor nas coisas que faz, né? E a gente vê, às vezes, que não houve esse interesse na gestão passada em pelo menos manter aquilo que já existia, né? E aí isso reflete no quê? Reflete no custo do poder público. Hoje, para se manter todo o serviço de coleta, todas as coletas, né? Hoje a gente tem coleta diária de segunda a sábado, em todos os domicílios. Hoje a gente tem coleta seletiva 2 vezes por semana. Hoje a gente tem a manutenção e operação do aterro sanitário dentro das normas. Tem o apoio aos catadores, custo de despesas, de absorção de despesas para os catadores, mais o auxílio emergencial ainda que a gente forneceu esse ano, mais serviço de mutirão de limpeza, mais serviços de recolhimento de pneus inservíveis. Tudo isso é em torno de 2 milhões a despesa anual disso. Né? Então isso reflete lá na nossa receita do município, reflete no que a gente tem. Então, quando a gente tem a participação melhor das pessoas nisso, a gente utiliza de melhor forma também o nosso dinheiro. Tá certo. Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Denise, que está explanando aí uma curiosidade que eu particularmente tinha, e eu acredito que os nossos amigos também que estão nos acompanhando, está achando isso tudo muito interessante. Nós temos nos próximos dias aí a participação aqui da doutora. Esse programa aqui traz as pessoas que têm aqui que tem uma história bonita para contar. Tem algo para nos dizer. E nós, nos próximos dias, nós estaremos recebendo aqui a doutora, uma médica, né? 100% colidense, doutora Lara Takano. E vamos falar aí sobre uma série de coisas também, né? De ações dela. Vamos ouvir dela aí a vida dela, né? Ela nasceu aqui, cresceu aqui, isso é tudo muito interessante. Nós vamos falar também com a doutora Heloísa Zausa, arquiteta em nossa cidade, que também tem alguns serviços prestados. Já está agendado também, quer dizer, contactado o ex-jogador do São Paulo, Edelfonso, amigo da gente, que também já fez um serviço na comunidade, atuava aí nas escolinhas de iniciação esportiva, enfim. E a Denise aqui para nós hoje foi uma grata satisfação a participação dela. Nós vamos, daqui a pouquinho que retorna, nós vamos falar mais ainda. Eu tenho uma certa curiosidade aqui, para que ela possa nos orientar, vamos falar aqui sobre esse problema da água. De poços semi-artesianos, as pessoas falam muito em construir, em perfurar, furar, cavar poços. É possível, não é possível? Essa água com esse problema todo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá certo, gente? E eu vou pedir para vocês que continuem nos acompanhando todos os dias a partir das 19h30. Nós estamos aqui falando sobre alguma coisa interessante de nossa cidade, tá bom? Até daqui a pouquinho.
has begun. Let freedom ring. Let freedom ring in your heart. That's a start. It's not that complicated. There's been a crime. Leaders of our nation are selling us lies. Wake up, America. Something must be done. Wake up, America. Be hopeful and be strong. Let freedom ring. Let freedom ring in your heart. That's a start. People must unite. Take back their rights. The people must unite and take back their rights. Wake up, America. Something must be done. Wake up, America. Hoje são 8 horas e 50 minutos, nós continuamos aqui com a doutora Denise, falando sobre uma série de assuntos bastante interessantes, né, para a nossa população. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa água. Essa água, as águas de colírio, ou seja, o fornecimento de água está muito complicado. Já se está tornando uma polêmica muito grande, algumas pessoas tentando tirar um proveito político, outros às vezes fala porque ouve falar e por aí vai. Eu só queria lembrar para aquelas pessoas que estão aqui há mais tempo, só relembrar eles de que na época da Sanemate era complicado também. E dias atrás eu tinha um amigo nosso falando no grupo de WhatsApp de que a privatização não foi um bom negócio porque eles não se preocupam. E citou telefonia e também a energia, que não é diferente. A telefonia, às vezes, as pessoas não reclamam porque... Nem sei porquê, também porque não é tão a cobrança nessas outras áreas talvez não tenha sido incentivado para que as pessoas comentassem negativamente. Já a água é diferente. Todo dia parece uma novidade, as pessoas querendo falar algo diferente sobre esse fornecimento de água. Denise, seria possível esse reflorestamento, fazer alguma coisa nesse Carapá para que evitasse esse problema na falta de água, na falta do produto? Então, Joel, são várias ações, né? Uma delas é essa. A gente precisa, não há como você produzir, se dá condições para um rio produzir água se ele não tem essa mata ciliar em volta. A gente sabe que, né, nós já temos um município aqui com 98% da sua vegetação, né, já retirada. E nós temos essa característica também no Mato Grosso de termos esses rios que secam, chegam na época da seca a secarem totalmente, né? São rios intermitentes. A gente tem alguns rios que têm um outro perfil, que são rios que não secam, que diminuem muito pouco o seu volume, mesmo no período de seca. E aí a questão da própria urbanização, da própria chegada de muitas pessoas, né, próximo a esse rio. Então, nossos rios aqui, nós não estamos nesse ponto onde a cidade de Colíder está, não é o ponto melhor de rio, né?
Nós tínhamos um volume de águas pequeno que foram adequados para aquele momento lá, mas que também foram utilizados sem essa preocupação futura, né? E aí a gente chega num ponto como hoje nós estamos, um crescimento muito grande, um uso muito diversificado da água e um uso muitas vezes até indiscriminado da água, né? Quando a gente tem um poder aquisitivo de algum, né, melhor na cidade, parte do seguinte: como eu estou pagando, então eu utilizo como eu quiser. Eu lavo calçado, não é por aí, lavo carro, encho a minha piscina. Exatamente, não é, porque a água é um bem finito, né? Então ela é ainda que exista uma gestão de uma empresa sobre isso, mas o produto inicial é público e é um produto inicial da natureza, né? Então todos nós temos alguma participação. Bom, para chegar a essa situação, Denise, você acredita que foi em função do desmatamento, não só nas margens do rio, mas o desmatamento no estado todo, no Brasil todo? Tudo isso contribuiu para que essa seca se prolongasse, fosse mais forte mesmo do que às vezes passada? Qual que é a sua avaliação? É possível você ver assim, nos próximos dias, ou o ano que vem? É difícil saber, porque pode chover menos. É um problema sério essa água aí, pelo que a gente observa. O que a gente tem visto, Joel, que as alterações, qualquer alteração humana, é aquilo que eu estava falando. Quando a gente faz alguma alteração, a gente tem que pensar de que forma impactar menos. As alterações humanas estão ocorrendo de forma muito acelerada no mundo todo. E o planeta é um só. Então, quando a gente fala assim, aquela palavra difícil de mudanças climáticas, é isso que acontece. É uma seca numa época que já não era para ser seca, é uma chuva numa época que não era de chuva, né? É uma queimada que se estende por mais tempo, é um período, né? Uma mudança de temperatura, um acréscimo de temperatura. Nós estamos passando agora por essa semana com acréscimo de mais 5 graus na nossa temperatura, com risco de morte, inclusive, né? E aí a gente tem a ação desenfreada do homem aí, queimadas, né? Às vezes a fragilidade ou a liberação em algumas áreas ou a sensação de liberação de algumas leis ambientais incentivam as pessoas a fazerem algumas práticas que talvez não fizessem se houvesse um rigor maior. E aí, assim, o reflexo vem para nós, não tem como. Denise, eu disse agora há pouco que os comentários e às vezes as críticas são das mais diversas. Sim. Então todos nós temos um pouquinho de culpa, uns mais, outros menos. Não adianta querer botar a culpa toda na CAB, toda no prefeito que passou, que vai passar, que está vindo. Quer dizer, a culpa é de todos nós. Exatamente. O que acontece? Hoje, Joel, as pessoas estão observando isso. Essa empresa, ela já tem 17 anos aqui. Se a gente já tinha pedido para ela uma pesquisa, que ela fizesse regularmente pesquisas de avaliação de serviço. As pesquisas de avaliação do serviço, quando elas são feitas lá de forma individual com o morador, elas foram pesquisas positivas. Por quê? Tirando esse momento crítico que nós estamos agora, que a água não está chegando na torneira, até então as pessoas tinham água 24 horas na torneira e com pressão suficiente. Nós não tínhamos ponto, nós temos ponto de, por exemplo, que até a pressão era até superior, ponto de às vezes romper a sua torneira, seu encanamento, porque a água vinha com pressão. Então a água sempre foi ofertada em quantidade e qualidade suficiente. Né? As pessoas não reclamavam, é o que eu falo, as pessoas não reclamavam da tarifa, não pagavam, ofertavam. Hoje a gente está num momento que não que foi criar essa situação, né, da natureza, essa mudança de clima, essa questão da ausência de chuvas, essa seca, né, e o uso indiscriminado das vezes da água, contribuiu para tudo. Hoje nós temos aqui um consumo per capita por pessoa em quase 150, 180 litros por pessoa.
né? Então é muito, o consumo é grande, é significativo. E aí a gente tem também situações mais delicadas que como havia essa oferta de água 24 horas da torneira, nós temos residências que não tem nem caixa d'água, não consegue fazer a reservação de um dia de água. Então hoje, quando se implanta um rodízio de 3, 4 horas, a pessoa ela sofre, porque ela não tem ela não tem um reservatório para armazenar. E hoje a gente não tem volume suficiente. A nossa cidade aqui, quase 70% dela, a água vai por gravidade para as residências, né? Então a gente tem um reservatório elevado ali na torre, onde está sendo construído mais um outro reservatório elevado de 1 milhão de litros, que vai facilitar com que toda a água na cidade vá por gravidade. Para quê? Para evitar a questão de entrada de ar na rede, para melhorar essa questão de pressão que chega nas casas. Hoje, como o reservatório ele não chega a trabalhar com 50% da sua capacidade, tem domicílios que estão na parte mais alta que ele chega sem pressão, que é aquilo que a pessoa fala: a água chegou no cavalete, mas não sobe na minha caixa. Ou quando sobe na caixa, a instalação dentro da residência já criou ar e não consegue chegar na torneira da pia, por exemplo. Né? Então tem todo um conjunto aí. Tem as questões das casas que não tem o reservatório, que não consegue reservar nem pelo menos por um dia, né? E aí sofrem mais nesse momento. E sem dizer que nós estamos num período de seca, né? E um período político. Tem muita gente que está aí no embalo de pessoas que inflamam, né? Que algumas pessoas, eu já tive infelizmente a oportunidade de ver, tem pessoas que acham que incentiva as pessoas a falarem, a criticarem, a exigir o que às vezes não tem condições. Então esse período de falta de chuva e o período político também tem contribuído muito para todos esses comentários negativos, pessoas às vezes desgastando o outro, né? Colocando a empresa numa situação delicada. Eu sempre tenho essa visão também de que a empresa prestar um bom serviço, como você acabou de falar. Eu, a grosso modo, da minha maneira de entender, de ver, eu achava interessante, eu acho interessante a forma que ela fazia. Agora nós temos que entender que foi aí tem problema, tem culpa, tem. Mas tem que ter um pouquinho de paciência também, eu acredito. É lógico que, evidentemente, que sem água é difícil a gente manter uma calma, né? A paciência, mas devemos também colaborar para que isso não volta a repetir, é o que você acabou de falar. A gente vê aí próximo do rio Carapá, nessas chácaras, as pessoas colocando fogo, as pessoas derrubando próximo do rio, fazendo uma série de ações que vêm contribuir para que a água realmente acabe. Então, qual a avaliação que você faz? É um problema seríssimo? O que você me diz sobre isso? Eu vejo assim, a gente só conseguirá resolver isso se unir esforços. Por quê? Porque nós temos diversas situações. A gente tem, por exemplo, nós já tivemos com a empresa, quando entrou essa empresa Iguá, ela assumiu em 2017. Até então, antes era a CAB. E nós tivemos a primeira empresa aqui, que foi a empresa Agrimate, que foi a quem foi formalizada a concessão. Que iniciou tudo, né, com ela. Lá em 2001, foi a empresa Agrimate. A Agrimate fez esses primeiros investimentos iniciais e depois passou para a CAB, que foi uma empresa que entrou em falência nacional, uma empresa que realmente não soube gerenciar. Então nós tivemos um problema de relacionamento entre população, prefeitura e empresa. Isso também existiu, Joel. Nós tivemos muita dificuldade enquanto poder público também dessa conversação enquanto era CAB. Quando mudou para Iguá, que é esse grupo que hoje está com a Águas Colíder, nós já tivemos uma outra postura. Então, em 2017,
2017, nós elaboramos com ele um plano de investimento para 3 a 4 anos, que a gente chama de um plano de investimento de curto prazo. Então, nós fizemos um plano de investimento junto com a Iguá, fizemos, nessa época também coincidiu da UFMT, através do governo do estado e da FUNASA, está elaborando o Plano Municipal de Saneamento, e nós também fizemos isso. E a empresa fez um estudo que é muito bacana, que é um estudo que chama modelagem hidráulica. O que é a modelagem hidráulica? É a gente pensar em toda a nossa cidade, no nosso perímetro urbano hoje atual, naquele lugar que ainda não tem residência. Mas pensar como é que eu vou garantir água e como é que eu vou garantir coleta de esgoto para esses locais que hoje ainda não tem, que ainda não se transformaram em bairro, mas vão se transformar no futuro. Correto. Então, essa modelagem hidráulica foi feita para todo o limite do perímetro urbano da cidade. E isso nos mostrou, conseguiu nos mostrar onde que precisava, o que precisava ser feito. E com isso veio essa situação do investimento do reservatório de 1 milhão que está sendo construído ali no bairro da Torre. Então a gente melhorou, eu vejo assim, nós conseguimos resgatar o nível de conversação com a empresa e de discussão técnica de decisões a serem feitas. É lógico que vai agora de uma necessidade de investimento. Nós estamos ali com um plano de investimentos a curto prazo de 21 milhões. Se a gente for pegar médio prazo, que seria de médio a longo prazo, que seria atender 100% a cidade com rede coletora de esgoto, nós vamos passar dos 45 milhões. Então, a empresa precisa ter essa segurança jurídica e financeira de fazer de conseguir esse financiamento, seja pelo BNDES, seja por outro banco, seja de outra forma, que invista no município e vá tendo esse retorno desse investimento diluído ao longo dos anos nas tarifas. Né? Então, essa discussão ela vai ampla porque a gente precisa da Câmara de Vereadores, a gente precisa da população, a gente precisa de técnicos para fazer uma análise do contrato que foi feito lá em 2001, a gente precisa das pessoas que têm propriedade nas nascentes ao longo do Carapá ou nas nascentes que contribuem para o Carapá e para o Esperança, que hoje é a captação, para que elas também tenham atitudes proativas em preservação das margens dos rios, para que possa aumentar a produção de água. Então, assim, não existe uma única alternativa, Joel, para resolver a situação. Existe a necessidade de união de esforços para que a gente consiga se obter. A empresa nos apresentou em 2018, 3 alternativas para essa questão que a gente já discutiu. Em 2017 nós tivemos uma crise hídrica também aqui, que não chegou a ser como essa de agora e também não chegou a levar tanta discussão porque a gente também não estava num período político, né? Mas em 2017 nós também passamos seca também severa e passamos pelo revezamento também, pelo rodízio também. Hoje ela tá mais agravada do que 2017 e ainda tem a questão política ainda inflamando, como você falou. A empresa nos apresentou em 2018 3 alternativas para melhorar a produção de água, né? Que uma seria essa, mais represas ali na região ali do Carapá e da Bacia do Esperança, represamento de água do período chuvoso para utilização no período de seca. Seria uma outra transposição uma transposição vindo do Telespires e uma adução também pelo Telespires. Então nós discutimos essas 3 alternativas e pedimos para que ela fizesse um estudo mais aprofundado. Essa doação é o quê? A transposição seria trazida lá para cá, né? Sim, a adução, quando a gente fala, é a gente preparar mais bacias, mais reservatórios na parte de cima e depois desses reservatórios, o Telespires abastece alguns reservatórios e depois desse reservatório a gente faz o encanamento para cá. Entendi. E a transposição já é direta, uma ligação direta do Telespires até a estação de tratamento de água. Então a gente discutiu com eles o que ele precisava que eles aprofundassem em estudos técnicos, né? Estudos técnicos, estudos ambientais, de investimento. E aí recai justamente nessa situação também, novamente voltamos na questão do investimento e na questão do contrato. Então, pelo que você diz,
e eu acredito piamente, vai ser um tanto complicado manter a água aqui, a cidade está crescendo, e só do Rio Carapá. Exatamente. Vai ter que fazer essas represas, que você usa outro nome técnico aí, lá para cima, ou então fazer toda essa engenharia do Carapá, do Telespírito para cá. Eu comecei a entender que essa doação, como é que é? Concessão? Não, doação do Rio Telespírito, o reservatório, é interessante, né? Pode ser fazer esse trabalho no tempo da seca, né? Isso. Pode ser utilizar esse reservatório lá para cima. Isso. A engenharia hoje realmente não deixa nada. Essa adução, né? Na verdade, assim, ela é uma solução definitiva mesmo, é a transposição mesmo. Você tem uma capacidade maior de vinda de absorção, de captação de água do Telespires. Essa questão de o que é mais prático e mais rápido são fazer essas bacias de contenção ali no Esperança e no Carapá, próximo já da ETA, para armazenar a água da chuva para o período da seca. Mas ela é uma medida que vai em investimento, que leva uma dificuldade de licença ambiental e que tem custo, e a gente sabe, e essa situação, ela vai servir só para o período da chuva, para atender o mês da seca, da estiagem, os 40 dias de estiagem, né? Tá bom, gente, eu estou conversando aqui com a engenheira sanitarista, doutora Denise, e já faz alguns minutos nós estamos falando aqui, um papo bastante descontraído e bastante proveitoso, eu diria. São 21 horas e 10 minutos. E esse tratamento de esgoto, tem a responsabilidade da CAB. A CAB que fez isso aí, me parece que a gente falava da coleta de lixo, mas esse tratamento de esgoto também chamou a atenção das demais cidades. Sim. Sim, nós conseguimos antecipar na época, o contrato ele previa para 2021 50% da cidade com rede coletora de esgoto, e nós trouxemos isso para 2008. E aí a gente teve um problema sério em 2008, porque foi um ano de eleição. E a gente achava assim que estava fazendo, né? Poxa, nós vamos conseguir recolher, pegar esgoto, né? Tirar os esgotos da casa. A gente sabe que nós temos um solo aqui que é um solo com perfil mais argiloso, então as pessoas tinham muito problema com fossas, né? Fazia fossa e logo ela se esgotava. Por quê? Porque o nosso solo não absorve, né? Nosso solo não é um solo arenoso, é um solo argiloso, ele fecha, ele lacra, e as pessoas tinham problema demais com o caminhão limpa-fossa para retirar. E a gente conseguiu antecipar com a empresa na época, em 2008, isso, e aí houve essas interferências políticas das pessoas dizerem que não deveria pagar pela coleta do esgoto, né? Houve uma rejeição. Mas hoje a gente tem aí 50% da cidade com rede coletora, que é qualidade de vida, é saúde, né? O custo existe porque existe um custo para se tratar. Não é porque é um serviço público que não há uma despesa nele, Joel. E às vezes você falou da questão da energia, do telefone. Às vezes, como a questão da energia e do telefone, ela vem a nível nacional, ela não está no município, as pessoas não identificam uma figura a quem reclamar, elas aceitam, às vezes pagam 100, pagam R$200, R$300 de telefone. E aí, quando se vai uma tarifa de R$22, que hoje é a tarifa de água, para ter 10 metros cúbicos para sustentar, para dar conta de atender uma família de 4 pessoas no mês inteiro, ela acha caro R$22. Mas ela paga 250 lá no telefone, ela paga os 350 na energia, ela paga a televisão, né, hoje aí R$100, 150, né, numa Netflix, né, numa TV a cabo. E aí, porque a água ela tem o acesso de quem ela cobrar, ela às vezes acha que é muito cara, né? Então essa questão do valor, daquilo que tem o valor, ela é subjetiva, né? De pessoa para pessoa. Mas eu ainda continuo achando de que o grande problema é as pessoas que inflamam as pessoas que têm menos poder de visão, porque hoje está se fazendo aí, terceirizou a MT-320, eu particularmente acho correto. É possível o governo fazer? Não é. É possível nós pagarmos? É. Então tem que
fazer, senão vai continuar morrendo gente. Sim. E o mesmo por exemplo, você falou aí que houve uma resistência com relação ao esgoto. Eu tive uma resistência. Eu achei que não seria necessário, mas o que é isso? Pessoas buzinando no ouvido da gente, as pessoas sem conhecimento acabam acreditando. E, de repente, aquela pessoa que está nos orientando também não tem noção do que está falando. E a gente entra no embalo. Então, eu compreendo. Hoje eu vejo que na minha casa diminuiu, dizer que acabou também é impossível, mas os insetos, barata e outros bichos da mesma raça não diminuíram. Sim. Agora, por que não acabou? Porque tem próximo da minha casa ainda que tem fossa. Então aí é um tanto difícil quando se fala na dificuldade que nós temos no dia a dia, né? Porque às vezes as pessoas não colaboram da forma que é necessário, né? Que tem que ser, porque só o poder público, só a empresa, só a cabo, só a telefonia, se a gente não fazer a parte da gente, se a gente não pagar, seria melhor a gente ter, não melhor, né? Mas poderia ter aquela cisterna, mas e aí? Tirar poço, voltar tempos atrás, onde as crianças viviam com o verme o tempo todo, enfim. Eu acho que a análise é mais ou menos por aí, uma análise mais direta no problema, né? Se a gente ficarmos aqui colocando a culpa na CAB, não fazermos a nossa parte, não ter um pouco de paciência, eu acho que apenas vai se estressar. Eu vi dias atrás, é bom também que se diga que a gente não está falando aqui de A ou B, político, é uma coisa mais técnica, né? O que realmente é necessário. Mas eu acho que nós temos que ter paciência, porque é uma culpa de todos, tem mais, eu já disse isso aqui, um tem mais culpa, outro tem menos culpa. Por exemplo, eu acabei de dizer que eu derrubei muitas árvores, eu disse no início. Então também tem uma culpa, mas e aí? A gente não sabia. O governo, na época, trazia as pessoas para cá e a gente tinha que derrubar uma quantidade X para ter documento, para ter um financiamento. Então, esses erros vêm lá de trás. E a gente tem que ter uma certa paciência. Beleza, eu acho que eu perguntei tudo que eu queria perguntar para você. Fiquei bastante contente com a sua participação. Eu acho que deu um brilhantismo maior ao nosso programa. O que você quer falar mais? O que você acrescenta mais para nós? Está tudo certo? Não tem... A gente deixou de falar alguma coisa? Não, assim, dizer assim, que quando a gente pensa, né, numa atividade, por exemplo, a questão, eu ressalto demais a questão dos catadores e a questão da coleta seletiva, e eu me reúno sempre com as equipes, com os coletores, com os motoristas, e eu sempre coloco da importância da coleta seletiva, até mais do que a coleta regular, porque a coleta regular está lá todo dia. Agora a seletiva, você precisa da adesão das pessoas, né? Você precisa que as pessoas se disponham na sua casa a retirar, a ter 2 cestos pelo menos, para colocar aquilo que é o lixo seco. Por quê? Porque esse lixo vai para outras pessoas, né? Nós temos hoje 20 famílias ali que sobrevivem disso. Nós tivemos um problema com o início do Covid. E aí a gente ouvia muito isso de que poderia transmitir o Covid pelo resíduo, então nós fizemos uma suspensão de 15 dias no início, até a gente adaptar o espaço e criar uma forma de trabalho. Depois nós passamos aos catadores a trabalharem em turnos, a trabalharem com espaço de descanso do resíduo, né? Então eles passaram a trabalhar 2 vezes na semana somente, para a gente poder dar um descanso naquele resíduo, né? Eles trabalharam com resíduo antigo. Isso interferiu na renda deles, porque... Acabou acarretando um problema aí financeiro. Acarretou um problema financeiro e acarretou um problema também do morador colocar tudo junto. E aí você chega um material, eu não costumo chamar lixo, mas às vezes a gente até fala lixo porque é o mais comum que as pessoas entendem, de chegar e eles terem mais trabalho, levarem mais tempo para processar aquilo, porque tem muita coisa que não deveria estar lá. Tem lixo de banheiro, tem lixo da cozinha, né, que está
ali junto. Então isso interferiu demais na renda deles, por conta deles demorarem mais tempo para conseguir trabalhar o material, juntar a quantidade de fardos de materiais suficientes para vender no mês. Eles passaram a conseguir aquele quantitativo em 45 dias e não mais 30. Diminuiu o preço, as empresas pararam também, não pagavam mais os preços que se praticavam antigamente para o papelão, para o plástico. Não houve venda para alguns tipos de materiais, como por exemplo Tetra Pak. Então assim, isso influenciou muito na renda deles. E aí o município, a gente fez uma lei, um projeto de lei, e fizemos um auxílio emergencial para os catadores por conta dessa situação. Mas o resultado grande mesmo é as pessoas, as famílias separarem, ter pelo menos esse cuidado de separar o que é seco do que é úmido, é o que a gente pede. A gente nem trabalha com aquela linha da lixeirinha verde, da lixeirinha azul, da lixeirinha vermelha. Não, mas são dois tipos somente, lixo seco e lixo úmido. Para que chegue lá, para que tenha melhor condições de trabalho para os catadores, para que isso se transforme em renda, que possa a possibilidade de ter mais pessoas lá, e que a gente também economize os nossos recursos na medida que a gente aumenta o nosso aterro sanitário. Por exemplo, nós fizemos uma estimativa, quando eu fiz o projeto, eu fiz a estimativa de 15 anos de utilização daquela área para aterro sanitário. Eu tinha uma primeira frente de trabalho, que é hoje que a gente trabalha, que eu tinha colocado para 10 anos. Nós estamos usando ela até agora, graças a esse material seco que não está indo para a vala, que está indo para os catadores. E aí a gente está aí com 10 anos com os catadores, com a Associação dos Catadores, trabalhando. Né? São pessoas que estão ali tirando seu sustento, tirando o sustento da sua família, através daquilo que para nós não tem valor nenhum. Não tem valor. Por exemplo, você compra uma garrafa de água, enquanto o líquido está na garrafa, você fica com a garrafa na sua mão, seja, né, 1 hora até. Mas na hora que a garrafa esvaziou o líquido, você descarta com maior facilidade aquilo e não se preocupa o que fez com aquilo, né? Então, assim, eu peço que as pessoas possam ter essa sensibilidade com a coleta seletiva, de fazer um pouquinho na sua casa, que o resultado é excelente para nós. Todo mundo. É interessante a forma de você falar, que você tenta sensibilizar assim com todo o jeitinho cuiabano, né? Mas na verdade, tempos atrás, alguns meses, talvez um ano, eu fui lá no aterro sanitário fazer uma visita lá, ver como é que até então não tinha ido lá. E eu almocei lá. Não. E a reclamação era geral. Eu achava que nós estávamos muito bem dessa coleta seletiva. Não estamos com essa bola toda, não é isso? Não. Hoje a gente coleta 4 toneladas no caminhão da coleta seletiva, 4 toneladas diária, é uma média. E dessas 4 toneladas, eu tenho 70% que considero lixo seco. Então a gente tem um 30% ali que não deveria estar na coleta seletiva, mas está lá. E desse 70%, Joel, eu ainda tenho produtos que eu não tenho comercialização. Por exemplo, eu tenho vidros que não tem comercialização. Então nem todo lixo seco ainda vai gerar renda para o catador. Às vezes só trabalho, né? Exatamente. Ele vai ser, é mais fácil para ele lidar, porque, né, não vai trazer esse impacto, mas a gente recebe, por exemplo, casca, coco, madeira, roupas, né? Entulho de cimento, essas coisas. Que não tem valor comercial, né? Eles ainda não têm valor comercial. Então isso toma o tempo do catador em separar isso, né? E diminui aquilo que eu te falei, o tempo que eles vão conseguir processar material para ele vender, para tirar uma renda de pelo menos um salário mínimo para eles no mês. Né? Então, assim, a gente está coletando 4 toneladas, dessas 4 toneladas nós estamos aí com 3 toneladas que seria lixo seco. Então a gente tem muito resíduo ainda, muito lixo úmido indo junto. Eu não sei se é o caso, mas é possível, acontece de ter acidente, de se cortarem, de se ferirem em função de vidro quebrado, de litro quebrado, de vidro? Existe isso ou não? As pessoas têm cuidado de... Não, ele não acontece tanto porque a gente já fez toda essa prática e eles têm equipamentos de proteção. E quando o caminhão descarrega, o que a gente fez para melhorar? A gente colocou um caminhão, um compactador também, para tirar aquele caminhão, porque às vezes o risco acontecia na hora da coleta ali, né, do transporte. Então a gente tirou os caminhões caçamba
caramba e colocamos um caminhão compactador hoje de 12 toneladas. Então, quando ele descarrega, o pessoal eles já observam. Então, por ali já sabem pelo barulho que está caindo o vidro. Então, aí eles fazem uma primeira pré-triagem, né? Então, ali eles têm... Aí, o que acontece? Os catadores mais antigos fazem essa pré-triagem. Por exemplo, o catador que entrou agora, uma pessoa que foi agora lá, quero fazer parte da associação. Não tem toda a habilidade ainda. Não tem toda a habilidade, então ele não vai. Ele também não vai para a prensa, que é onde pode ter um risco de se machucar. Na prensa também existem 2 pessoas específicas que são pessoas mais capacitadas. O operador da empilhadeira também passou por um curso. Tem que ter um certo conhecimento, né? Isso, para a gente tentar minimizar os riscos lá. Denise, minha querida, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que foi muito válida suas explicações, suas explanações. Eu quero deixar aqui já aberto para você o convite feito. Eu acredito que eu quero contribuir com esse trabalho que você faz aí, no próprio problema aí da água, do Carapá, que pelo que eu senti, você também está envolvida, acabou orientando ali o poder público, a administração pública, né? E o que depender da gente aqui para divulgar, para fazer alguma coisa com relação ao aterro sanitário, enfim, o que você precisar, isso tudo em função do trabalho que você fez, que é realmente um trabalho de encher os olhos. A gente está aqui à sua disposição para colaborar no que for necessário, e vamos marcar mais para frente aqui, daqui uns dias, vamos marcar o seu regresso aqui, o seu retorno aqui, para que a gente possa estar sempre falando aqui sobre alguma coisa. Principalmente agora, eu senti a necessidade de nós falarmos sobre essa reciclagem. Muito obrigado, hein? Eu agradeço a sua participação aqui. E agradeço a todos que estiveram participando também. Obrigada. Tá certo, gente. Essa foi, portanto, a doutora Denise, né, engenheira sanitarista, que está encolhida há alguns tempos e prestando um belo trabalho, né? Eu gostaria de desejar a todos vocês uma boa noite e convidar para que amanhã nós possamos estarmos aqui juntos, falando sobre as coisas nossas, as coisas aqui de nossa cidade, as coisas de nossa região e do nosso estado, tá certo? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.